No ponto de partida de nossa história, mergulhamos na antiga narrativa que envolve uma mulher que se encontrou com um anjo. No Antigo Testamento, surge uma figura que suscita uma série de questões e conjecturas. Essa figura em particular é referida como o Anjo do Senhor, também conhecido como o Anjo de Deus. A Bíblia o menciona mais de 60 vezes, e ele desempenha um papel duplo, servindo como porta-voz pessoal de Deus e como representação dele para a humanidade. O Anjo do Senhor, por vezes, é quase equiparado a Deus, como na experiência de Jacó em Betel e na libertação do Egito. Em outros momentos, ele é distinto de Deus. Por exemplo, nos dias de Abraão, o anjo apareceu no Monte Moriá e impediu Abraão de sacrificar seu filho Isaque. O anjo trouxe uma mensagem a Abraão, prometendo bênçãos pela obediência a Deus. Esse anjo aparece tanto no Cântico de Débora quanto no chamado recebido por Gideão. A história então se desloca para uma figura chamada Hagar, uma escrava egípcia que servia a Sara, a esposa de Abraão. O livro de Gênesis, capítulo 16, é onde podemos encontrar a maior parte das informações sobre Hagar. Após Deus ter feito sua presença conhecida por Abraão e prometido a ele uma terra e uma herança, 10 anos se passaram sem que o casal tivesse um filho. Incapaz de esperar mais, Sara decidiu agir por conta própria e ofereceu sua serva, Hagar, ao marido. Abraão obedeceu às instruções de Sara, e Hagar engravidou, seguindo as normas legais da época. No entanto, a proposta de Sara de que Abraão tomasse uma segunda esposa teve consequências espirituais devastadoras. Embora fosse legalmente aceitável, essa decisão contradizia a fé obediente e paciente na promessa de Deus. As consequências foram trágicas. Hagar, Abraão e Sara sofreram. Sara, que havia levado o casal a essa situação adúltera, ficou com ciúmes da jovem quando ela começou a exibir sua barriga crescente, registrando as irregularidades matrimoniais de seu povo, mesmo que ele nunca as tenha aprovado. Quando Hagar engravidou, ela viu desdém em sua senhora Sara. Esta, por sua vez, culpou Abraão e expulsou Hagar de casa. Isso ilustra o conflito entre a lei e a graça, que não podem coexistir. Embora parte do comportamento dessa época possa ter sido culturalmente aceitável, certamente é irregular do ponto de vista cristão. Gênesis 16, 7 a 14, na Bíblia Amplificada, relata: Mas o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte no deserto, na estrada que vai para Sur, e perguntou: Hagar, serva de Sarai, de onde você veio e para onde está indo? Ela respondeu: Estou fugindo de minha senhora Sarai. O anjo do Senhor ordenou que Hagar retornasse e se submetesse à autoridade de sua senhora. Enquanto Hagar estava no deserto, perto de Sur, a caminho do Egito, o anjo do Senhor apareceu a ela. A orientação para retornar e submeter-se marcou pontos de grande transformação na vida de muitos que tiveram contato com Deus. A tentativa de fuga de Hagar a levou a uma fonte, possivelmente porque estava assustada demais para continuar e arriscar perder essa fonte de água tão necessária. Nesse momento de necessidade, ela foi visitada pelo anjo do Senhor. A presença tangível do anjo do Senhor é retratada, e suas palavras indicam que ele estava fisicamente presente e interagindo com Hagar de forma direta, mais do que uma mera sensação espiritual ou uma voz carregada pelo vento. A identidade específica do anjo do Senhor não é revelada na Bíblia, mas existem muitos indícios que apontam para sua identificação. O anjo do Senhor se identifica como Deus, fala como Deus e executa os deveres de Deus. Ele também fala como Deus quando realiza essas ações. Em Êxodo 3, 2, na Bíblia Amplificada, o anjo do Senhor aparece a Moisés em uma chama de fogo ardente, indicando uma presença divina. Senhor, este é o primeiro momento em que o anjo do Senhor é mencionado nas Sagradas Escrituras. Nem Noé, Enoque ou Abraão o viram até então. A primeira pessoa a quem o anjo do Senhor apareceu foi uma mulher grávida, maltratada por aquela que a havia envolvido em toda essa situação problemática em primeiro lugar. Isso tudo nos deixa admirados pelo amor extraordinário de Deus, e jamais devemos esquecer que é um grande prazer para Ele agir de maneira tão especial.
De onde você vem e para onde está indo? Essa pergunta significativa e esclarecedora foi feita pelo anjo do Senhor. Lembrar dessas duas perguntas poderia nos poupar de muitos problemas. Volte para sua senhora e submeta-se a ela, disse o anjo do Senhor a Hagar, aconselhando-a ao arrependimento. Havia uma promessa implícita em mudar sua direção, prometendo proteção. O anjo do Senhor não ordenou diretamente que Hagar voltasse para o ambiente violento em que foi criada, mas transmitiu uma promessa implícita de proteção. O anjo do Senhor continuou: multiplicarei grandemente os teus descendentes, de modo que não poderão ser contados. Ele prosseguiu: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, pois o Senhor ouviu o seu sofrimento. Ele será um jumento selvagem, viverá em conflito com todos os seus irmãos. Ela então chamou o nome do Senhor de Deus que me vê, pois reconheceu que permaneceu viva no deserto depois de ver o Deus que a viu com compreensão e compaixão. A fonte foi chamada de fonte daquele que vive e me vê. Deus não apenas deu a Agar a promessa implícita de segurança, mas também a promessa direta de bênção extraordinária. O filho que ela carregava, Ismael, pavimentaria o caminho para inúmeros descendentes. Na Bíblia está escrito que ela chamaria seu filho de Ismael. Ele foi o primeiro na Bíblia a receber seu nome antes de nascer, tornando-se o destinatário de uma promessa significativa, que não se limitava apenas a ter muitos descendentes. Deus queria que Hagar fizesse parte da vida de Abraão e Sara. Lemos: você lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. O nome Ismael significa Deus ouvirá. Hagar sabia que não era um mero anjo que havia aparecido a ela. O anjo do Senhor era também o Deus que vê, o mesmo Deus que cuidava de Hagar e do ainda não nascido Ismael. Após seu encontro com El Roi, também conhecido como Tu és o Deus que vê, ela percebeu que, se Deus podia estar com ela no deserto, ele também estaria com ela quando tivesse que se submeter à autoridade de Sara. É como se Hagar estivesse dizendo a Deus: tu me olhaste, e agora eu posso olhar para ti. Esse relacionamento face a face com Deus transforma. Lemos: então Hagar deu à luz um filho para Abrão. Parece que Hagar não retornou com um coração verdadeiramente arrependido. Os cristãos modernos têm acesso a uma promessa ainda mais clara e magnífica do que a que Hagar recebeu. Temos a promessa de Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20, Bíblia Amplificada. Ele nos ensina a observar tudo o que ele ordenou e promete estar sempre conosco, independentemente das circunstâncias. Se você se encontrar em circunstâncias desafiadoras, lembre-se de que Deus vê. Jesus traz uma nova esperança. Considere o caso de Sara. Deus fez uma promessa a Abraão, seu marido, de que seus descendentes seriam tão numerosos quanto a areia da praia e as estrelas do céu. No entanto, havia um problema. Sara era estéril e já estava além da idade de ter filhos. Com o passar dos anos, a promessa de Deus parecia cada vez mais distante de se cumprir. Sara enfrentou um desafio e sentiu a obrigação de encontrar uma solução. Ela não teve paciência para esperar e confiar que Deus cumpriria sua promessa. Palavra. Assim ela seguiu por seus próprios meios. Ela havia esperado por um filho por mais de uma década e finalmente decidiu que já havia esperado o suficiente. Tomando uma decisão imprudente, ela tentou cumprir o propósito de Deus por conta própria. A abordagem de Sara não trouxe calma. Ela nutria um profundo ódio tanto por Hagar quanto por seu filho Ismael. Quando Abraão teve um filho com Hagar e o chamou de Ismael, o relacionamento entre as mulheres se tornou ainda mais tumultuado. Mesmo com a obediência de Hagar em relação ao pedido que lhe fora dado, Sara, obcecada por controle, continuava insatisfeita. A falta de paciência de Sara era o verdadeiro obstáculo a ser superado, não seu desejo de ter mais filhos. A necessidade de controle que Sara tinha é algo que tem afligido muitos indivíduos ao longo da história. Em vez de confiar em Deus, ela tentou fazer a promessa se cumprir, usando seus próprios métodos e seguindo seu próprio cronograma. Ela confiou em sua própria força quando deveria ter se apoiado no Deus onipotente.
Ela exemplifica as consequências que surgem quando um líder inseguro tenta operar independentemente de Deus. Líderes inseguros veem a vida através da lente da escassez, em vez da abundância. Pessoas inseguras se tornam autocentradas e manipuladoras. Elas se sentem intimidadas e lidam com os outros por meio da intimidação. Essas pessoas também invejam o sucesso alheio e frequentemente reagem com raiva. O apóstolo Paulo utiliza a história de Agar e Sara da Bíblia para ilustrar uma verdade espiritual vital para nossa salvação em Gálatas, capítulo 4. Agar é símbolo da antiga aliança, fundamentada em obras humanas e na lei. Segundo a Bíblia, Sara representa a nova aliança, baseada na graça e no trabalho que Deus realizou para redimir a humanidade. Na analogia de Paulo, os crentes em Cristo são comparados ao filho nascido de Sara. Somos livres, produtos do Espírito. Contudo, naquela época, o filho nascido de maneira natural, da carne, perseguia o filho nascido da promessa e do trabalho do Espírito. Na atualidade, Paulo nos exorta: portanto, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Gálatas 4, 31. As aparições do anjo do Senhor cessam após a encarnação de Cristo. Anjos são mencionados diversas vezes no Novo Testamento, mas o anjo do Senhor não é mencionado no Novo Testamento após o nascimento de Cristo.